Então, pessoal, vamos dar a continuidade à segunda etapa à segunda parte do vídeo. E no vídeo anterior a gente aprendeu como fazer essa curva, certo? Como plotar os gráficos, como plotar esse gráfico. Então, se vocês não lembram de como plotar esse gráfico, é só assistir o vídeo anterior, certo? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular a área desse pico, vamos integrar os picos. Mas a gente não vai calcular na mão, a gente vai calcular através de um software desenvolvido pelo professor Eduardo Canedo, que era o professor da UFCG. Ele desenvolveu um software para exatamente calcular esses picos, ou seja, vai evitar um trabalho gigante, né? E a partir do cálculo, integrando esse pico, a partir do cálculo dessa integral, a gente vai ter todos os dados referentes a esse pico, temperatura de início, fim, temperatura do pico, vai ter cristalinidade de fusão, grau de cristalinidade da cristalização, vai ter também a entalpia de fusão e de cristalização, enfim, entre outros parâmetros. Então, a primeira etapa é observar os eventos que estão acontecendo, ou seja, observar quais são os picos de fusão e de cristalização, os picos endotérmicos e exotérmicos, e isolar esses picos. Então, a gente pode observar que essa curva é uma curva bastante complexa, porque é uma blenda. Então, nós temos dois polímeros aqui. Então, temos picos de fusão característicos dos dois polímeros. A cristalização aqui aparece apenas de um polímero, mas temos duas cristalizações. Uma cristalização a frio, uma cristalização a partir do fundido. Então, nós temos 1, 2, 3, 4 picos endotérmicos característicos da fusão. E temos 2 picos exotérmicos característicos da cristalização. Então, nós vamos isolar cada um desses picos e aplicar o integral. O mais complicado, o integral é simples, é uma receitinha de bolo. O mais complicado, nesses casos, é exatamente pegar as temperaturas de início e fim do pico. Então, nós temos essa curva nós temos no eixo X, temos o tempo, em função do fluxo de calor. E nós vamos isolar cada evento desse aqui, cada pico desse aqui, e vamos plotar ele em função da temperatura. Aí você pode me perguntar, Ingrid, então por que a gente não plotou direto na temperatura? Porque aqui nesse caso a gente vai colocar o mouse em cima da linha e ver qual o tempo que está começando e terminando o evento, no caso do eixo X. Vocês podem ver que aparece o eixo X e o eixo Y. A gente vai pegar apenas o eixo X e vai isolar esse pico. Vai plotar um novo pico. E vai plotar de acordo com a temperatura. Mas por que a gente não plota diretamente a temperatura aqui, em vez do tempo? Porque se a gente plotar, em vez do tempo, tempo fluxo de calor, a gente plotar temperatura fluxo de calor, o que acontece com o pico, com a curva? Porque, claro, a temperatura, nós estamos aquecendo primeiro, depois nós temos um resfriamento, você pode ver que ele volta de 260 até a temperatura ambiente e aquece novamente. Então, os picos eles ficam sobrepostos e a gente acaba que não consegue ver exatamente onde começa e onde termina um pico, porque tem essa sobreposição. Então, a gente olha para a temperatura, olha para o tempo e plota a temperatura. Então, vamos fazer isso agora, vamos isolar. Vamos começar isolando esse pico de cristalização, porque ele eu quero explicar uma coisa para vocês. Então, vamos lá, eu coloco o cursor em cima, eu não coloco aqui, a gente vai fazer uma tangente nessa linha base, para a gente poder pegar as temperaturas. Então, eu não posso pegar próximo, também não precisa pegar muito distante. Uma distância que eu consiga fazer uma tangente, certo? Então, eu vou pegar um tempo de 56 até 72. Então, vamos lá. Eu venho aqui no data e procuro exatamente aqui. Eu tenho tempo, temperatura, fluxo de calor. Então, eu vou aqui na coluna do tempo e procuro 56.
Então, temos aqui 56. Aí, eu seleciono as 3 colunas e desço até 72, eu acho. Não me engano, é 72. Então, eu venho aqui, copio, venho aqui na outra coluna e colo, certo? E eu ploto, então, temperatura, fluxo de calor. Então, eu venho, ploto temperatura, graph page, e venho e ploto. Então, nós temos aqui o gráfico plotado. Então, eu vou diminuir a quantidade de pontos novamente, para aquele processo mais rápido. Salvo. Então, aqui eu tenho a minha curva, certo? Vou dar um zoom aqui. Oh, meu Deus. Então, eu tenho aqui o meu gráfico. Dou zoom. Se vocês observarem, o que é que está acontecendo nesse caso? Ele está... Porque isso é um resfriamento. Se vocês verem esse gráfico, ele está no resfriamento que a gente pegou exatamente aqui, ó. A gente pegou esse pico aqui. Então, quando a gente plota em função da temperatura, o que acontece é um resfriamento, ele volta. Então, esse pico está mais ou menos em 196. Então, ele vem de 250 e vai até a temperatura ambiente. E vocês podem ver que aqui o Sigma Plot, ele plotou como se fosse um aquecimento, certo? Que se a gente for fazer do jeito que está aqui, vai ter um erro, porque ele está resfriando, entendeu? Ele não está aquecendo, aqui está um aquecimento. Então, a gente vai inverter essa escala. Então, a gente clica aqui no eixo e vem e inverte. Bota 240, 140. Então, agora sim, agora eu tenho um resfriamento. Agora eu vou de 240 até 160, que é exatamente mais ou menos aqui, ó, 200, 240 e venho até 140, certo? Que é exatamente o que acontece. Então, a partir de agora, a gente vai dar um zoom e vai plotar, fazer uma reta tangente aqui dessa linha base. Então, a gente vem aqui em Graph Page, vem aqui na linha, onde tem essa cruzinha, e faz uma tangente. Não é uma reta, minha gente, é uma tangente. Então, ele não pode estar de jeito nenhum fora da curva. Quando ele começar a ficar fora da curva, a ficar fora da linha, vocês retornam para a linha e soltam, certo? Então, eu venho, para eu poder observar melhor, boto de vermelho. Da mesma forma, eu faço do outro lado, certo? Venho. Se vocês observarem aqui, ó, se eu fizer uma reta, não dá, tem que ser, eu faço uma tangente. Ó, vocês veem que a linha tá começando a fugir, então eu volto. Quando começar a fugir, eu volto, então eu paro exatamente aqui, tá bom. Volto para a setinha novamente. Então, temos a reta. Então, onde é que eu pego a temperatura desse pico? Eu pego exatamente no final, onde tem, né, da interseção entre a linha do gráfico e a reta que a gente fez. Então, a temperatura mais ou menos começa aqui em 204, 72 e vai até 191,12. Pronto, outro passo que é bastante importante é a gente anotar, ter todas as informações. Geralmente, eu abro um bloco de notas
e coloco todas as informações que eu preciso para utilizar no integral. Então, eu coloco o nome do meu arquivo, que é 97pbt. No caso dessa composição que eu estou fazendo agora, é esse 97pbt 3% PCl. A blenda tem 100% de polímero, né? Porque os dois são polímeros. Mas, no caso do PBT, eu tenho 0,97 da fração do polímero. E PCl eu tenho 0,03. Então, a gente vai precisar disso aqui para o integral. A gente vai precisar também do ΔH 100% cristalino do polímero. Então, para o PBT, nós temos 140 e para o PCl 145. Eu coloco também a taxa que eu estou fazendo, nesse caso eu estou fazendo a taxa de 5 graus por minuto e a massa da minha amostra. Nesse caso, a massa é de 4,79 miligramas, certo? Onde é que eu tenho essa informação da massa? Eu tenho essa informação no meu bloco de notas TXT, que a gente fez e não salvou por cima do arquivo. A gente deixou as informações para ter a massa da amostra. Então, a massa da amostra, 4,79. Então, tendo isso, eu coloco... Nesse caso, a gente vai fazer o segundo aquecimento, que o primeiro aquecimento não vamos fazer, então... Segundo... Não, é o resfriamento, me desculpem. O resfriamento. Nós estamos no cristalização a frio, lembra? No resfriamento. Então, resfriamento. Esse pico era a característica do PBT. Então, vamos PBT. Cristalização a partir do fundido para o PBT. E nós temos a temperatura inicial e a temperatura final. Então, a temperatura inicial, nesse caso, é mais ou menos em 104,72. Então, anoto, ou 204,72. E a temperatura final é 191,22. Então, depois disso, nós temos... Vamos utilizar agora o integral, certo? Não. Para a gente abrir o integral, o que é que a gente precisa? Salvar esse intervalo, no caso, salvar esse pico aqui, que a gente cortou, salvar num bloco de notas. Então, a gente copia, bota bloco de notas, cola e salva o arquivo. Uma coisa que é importante na hora de salvar o arquivo é que para abrir no programa integral, a codificação também tem que estar em ANSI, é uma coisa importante. E outra coisa importante é o nome do arquivo. O nome do arquivo ele só pode conter letras e números. E eles têm que estar sem espaço. Outra coisa também, o número máximo de caractere é de 8 caracteres. Ou seja, só podemos colocar até 8 caracteres. Então, nesse caso, eu vou colocar C de cristalização. C2, que é cristalização. Temos duas cristalizações aqui, né? Se a gente puder observar. Temos a primeira cristalização a frio e a cristalização a partir do fundido. Então, vou botar C2. C2. PBT, porque é do PBT. 5, que é a taxa. Então, eu salvo. E fiz. Agora, nós vamos abrir o integral. Uma outra coisa importante é que o programa integral ele tem que estar sempre na mesma pasta que o arquivo tiver, que a gente for abrindo. Eu vou abrir esse arquivo, então o integral tem que estar nessa pasta. Que ele vai procurar exatamente o arquivo na pasta. Então, eu vou para trás de um programa integral, copio e colo. Eu abro o meu programa integral. Vocês podem ver que o integral ele é uma tela preta, uma tela de comandos, onde você vai dar os comandos de 0 e 1, no binário. No entanto, ele pede, a primeira coisa que ele pede, ele vai pedindo coisas a você, você vai fornecendo esses dados para ele poder calcular, certo? Ele não vai saber calcular sozinho, então você tem que dar os dados para ele ir calculando. Então, a primeira coisa que ele pede é o nome do arquivo, então eu vou colocar o nome do arquivo C2, PBT5 e dou Enter.
Depois disso, ele pergunta qual é o tipo do pico. Se é um pico de fusão, um pico endotérmico ou se é um pico exotérmico, certo? Se o pico ele for exotérmico, ele é desse jeito aqui, o pico é para cima. Se ele for para baixo, ele é endotérmico. Então, o que é que a gente vai colocar? A gente vai colocar, se for exotérmico, nós vamos digitar 0. Se for endotérmico, a gente digita 1. Como é um pico exotérmico, a gente vai digitar o 0 e Enter. Depois disso, ele pergunta, a gente vai informar a temperatura ou o tempo. Nesse caso, a gente pegou a temperatura, certo? Inicial e temperatura final. Se for temperatura, a gente forma 1. Se for tempo, a gente forma 0. Como a gente vai colocar temperatura, a gente vai botar 1. Outra coisa que ele pede é a unidade do tempo, se é em minutos ou se é em segundos. Vimos que a unidade está em minutos. Onde é que a gente vê? Também no arquivo TXT, no bloco de notas. Então, se for em minuto, a gente digita 1. Se for em segundo, a gente digita 0. Como é em minuto, eu digito 1. E agora ele pede a temperatura inicial. Então, a temperatura inicial é 204,72. Vocês podem ver que está começando a temperatura maior para menor. Não tem problema. Ele vai calcular dessa forma, sabendo que o pico é de cristalização e que pode ser um pico de cristalização a partir do fundido ou cristalização a frio. Como é a cristalização a partir do fundido, então começa a temperatura menor e vai para uma temperatura maior e vai para uma temperatura menor, porque está um resfriamento. Dou Enter. 191,22. Enter. Pode ser ele pede a massa do arquivo. Então, a massa é 4,79. Lembrando que o programa ele só aceita vírgula. Se você colocar ponto, dá errado, tá? Enter. Pode ser ele pede a fração do polímero. Então, o polímero é o PBT. Então, a gente vai olhar a fração do PBT. Então, é 0,97. Enter. Depois ele pede o calor latente do polímero 100% cristalino. Como a gente está utilizando o PBT, o pico é do PBT, então a gente vai colocar o calor latente 100% cristalino do PBT, que é 140. Depois ele fala done, que significa que terminou e que provavelmente deu tudo certo. E ele pergunta se a gente quer outra corrida ou não. Então, se a gente quiser abrir um outro arquivo no integral, calcular um outro pico, em seguida a gente bota Y. Se não, a gente bota N. Como eu não quero, ele fecha. Certo. E o meu integral, eu fiz o integral e ele gerou dois arquivos. Dois arquivos que não tinha. Quando ele calculou, ele me deu dois arquivos TXT. Um ext e um int. O que significa esses arquivos? No arquivo ext, um bloco de notas. E esse bloco de notas, ele me dá os pontos característicos da temperatura e do tempo para cada grau de cristalinidade, cada grau que o polímero ele tá cristalizando. Também ele me dá os outros parâmetros, como por exemplo, o ΔH do polímero, o grau de cristalinidade do polímero, o tal de meio, que o que significa o tal de meio? É o tempo de 50%, o meio tempo para que aconteça 50% da cristalização. E o Cmax, que é exatamente a taxa de cristalização, ou seja, qual a velocidade que está acontecendo o fenômeno, certo? O evento. E ele dá as temperaturas de pico máximo, ou seja, a temperatura máxima do pico foi essa, o tempo que aconteceu, o tempo máximo, e dá também o Cmax máximo, certo? Que é esse Cmax aqui. Então, temos esse arquivo que a gente vai montar uma tabela com esses dados. Esses dados são extremamente importantes. Vamos montar a tabela exatamente com o tempo para que aconteça 0,1% da cristalinidade, o tempo para que aconteça 50% da cristalinidade, tempo não, a temperatura, e a temperatura para que aconteça 99% da cristalinidade. Isso a gente vai colocar numa tabela. Esses dados são extremamente importantes. Ou seja, se eu quero um polímero com 50% da cristalinidade, da capacidade de cristalizar, então é só fornecer nos parâmetros do meu equipamento o tempo e a temperatura, que ele vai exatamente ter esse 50% da minha cristalinidade. E os outros parâmetros também nós vamos colocar na tabela. O ΔH, o X, C, o tal e o Cmax.
e a temperatura de pico. E nós temos um segundo arquivo gerado, que foi o int, o arquivo int. O arquivo int ele vai me dar 4 colunas. A primeira coluna é a coluna do tempo. A segunda coluna temos a coluna da temperatura. A terceira coluna nós temos a coluna da taxa de cristalização, certo? No caso essa é a cristalização, então tem a taxa de cristalização. E a terceira e a quarta coluna é exatamente o grau de cristalidade. Cristalidade relativa, me desculpe. É a cristalidade relativa do meu polímero. O meu polímero, ele cristaliza, sabe que o polímero ele é semicristalino. Polímeros são semicristalinos. Então, dizer que eu tenho um polímero semicristalino que cristaliza 60%. O resto dos 40% é amorfo do meu polímero. Então, dentro desses 60% que ele dá os 100%. Ou seja, meu polímero ele pode cristalizar os 60%, ou seja, que significa os 100%, ou ele pode cristalizar só 50%, pode cristalizar só 40%. Então, aqui tem como se ver e a velocidade também com que acontece essa cristalização, que é exatamente essa taxa de cristalização. Então, nós temos esses 4 colunas, que mais na frente nós vamos aprender a fazer o plot dessas curvas e interpretar. Então, uma coisa que é importante observar é que, tendo esse arquivo, a quarta coluna ela tem que sempre começar em 0 e terminar em 100. Então, se você tiver plotar o gráfico, rodar o integral, obter esse bloco de nota, esse arquivo, e que ele não comece em 0 e não termine em 100, então é porque tem alguma coisa errada. E se ele tiver muito 0, começar a ter várias colunas de 0, também você está pegando a temperatura errada, é bom refazer, certo? Então, o passo a passo do integral é esse, é bem simples. O complicado, como eu falei, é exatamente isolar os picos. Porque, às vezes, você não tem como pegar uma tangente. Por exemplo, nesse exemplo aqui, nós temos uma cristalização. Deixa eu dar um zoom. Nós temos uma cristalização. Em seguida, nós temos uma fusão. Então, não dá tempo de o polímero ele começar... Assim que ele que ele termina de cristalizar, ele começa a fundir. Então, a gente, nesse caso, um exemplo, nós vamos pegar aqui mais ou menos 30 até 45, vamos isolar. 30. Esse vídeo não quero que o vídeo fique longo, mas estou resumindo bastante. Então, nós temos aqui, copio. Pronto. Tenho minha curva, certo? E nesse caso, como é que a gente faz? Porque vocês podem ver que ele tem uma curvinha de uma cristalizada e depois ele já começa a fundir. Então, nesse caso, a gente faz o seguinte. Como não tem como a gente fazer uma reta, uma tangente, então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer uma tangente e vai passar direto até ele encostar o outro lado. Certo? E do outro lado, faz de forma similar. Eu faço uma tangente, encosto nesse outro lado. Vou botar de verde. E aqui eu pego exatamente a minha temperatura inicial, final da cristalização a frio, pego a temperatura inicial e final da minha fusão.
E é importante dizer que quando eu for na hora de salvar no bloco de notas, porque a gente precisa salvar esses dados, né, para poder rodar no integral. Então, nesse caso, a gente tem que salvar apenas a parte característica desse pico, certo? A gente não vai salvar, no caso, a gente não vai salvar tudo, não. A gente vai ver aqui mais ou menos. Eu pego do início até, sei lá, eu pego daqui, né, 179 e venho mais ou menos até aqui, 120, 213. Eu não posso, se minha temperatura, temperatura de pico termina em 210, eu não posso simplesmente salvar os dados até 210 ou 211, porque o meu integral ele precisa puxar alguns dados antes e depois da temperatura que a gente está fornecendo. Então, a gente coloca mais ou menos em 212, 213. Então, eu salvo até aqui. Então, eu venho aqui, tem 79 aqui, então eu desço até 213, certo? Copio, salvo lá no bloco de notas com aquele nomezinho. O nomezinho característico até 8 caracteres. Então, eu venho aqui 213, 214, bloco de notas. Arquivo, salvar como. Eu boto F1, não, esse caso é C, C1, PBT, 5. Salvo. E faço de forma similar para o outro lado. Só que do outro lado, ele começa mais ou menos aqui, em 212. Então, eu pego mais ou menos em 210. Vou lá, novamente, procuro onde está 210. Seleciono tudo, copio e salvo no bloco de notas, certo? Então, esse é um exemplo. Um outro exemplo que pode também acontecer é de o pico vir dessa forma aqui, como está acontecendo aqui. Nós temos um pico de fusão, ou seja, ele funde, termina a fusão e já começa a outra novamente. Então, acaba que isso aqui ele não é um pico só, porque nós tivemos que, vamos isolar esse pico para a gente poder observar. Então, pega aqui em 126, 126. E vou até o final, certo? Copio. Pronto, nós temos o nosso pico de fusão. Se a gente observar, ele vem, funde, termina a fusão e já começa outra novamente. Então, aqui a gente não pode simplesmente fazer um pico só, porque se a gente ver, ó, se a gente fizer traçar essa da linha da base, do final até o inicial, a gente vê que ele passa. Ele tem esse ombrozinho aqui. Então, isso aqui já dá um erro quando for fazer o integral. Se a gente for rodar o integral, pegar a temperatura desse jeito que tá aí, no caso, pegar como um pico só, a gente tem um erro. O integral ele não vai reconhecer, certo? Então, não fazemos dessa forma. Então, a gente faz como um pico só. A gente pode calcular dessa forma. Seleciona aqui, cadê? Ai. A gente pode fazer assim, pegar onde começa e onde termina. E fazer dessa forma aqui. Ele roda, ou podemos simplesmente pegar esse inicial aqui
e fazer isso como se fosse um pico, um ponto de interseção, onde começa, onde termina um e já começa o outro. Entendeu? Então, temos essas duas formas de pegar a temperatura. E aí vai depender da forma que você for analisar. E a forma que você achar mais correta, certo? O importante é que você não plote isso como um pico só. Agora sim, se ele viesse aqui e não tivesse esse ombro aqui, se ele viesse, aí o ombro já terminasse aqui e já começasse um pico aqui, aí sim seria um. Ou seja, se eu conseguisse passar a reta fechando e não tivesse esse ombrozinho aqui, aí sim a gente poderia fazer como um pico só. Mas como tem, então não podemos fazer como pico só, que ele dá erro, certo? No integral. Então, é isso. Tentei fazer um vídeo rápido. A intenção não foi explicar o significado de cada coisa, a intenção foi só mostrar a vocês como plota mesmo. E a partir daí, surgindo as dúvidas, nós vamos conversando, certo? E como eu falei, o integral é uma receita de bolo, onde é aquele mesmo passo a passo. Ele vai dando perguntas e a gente vai respondendo. O difícil mesmo é pegar exatamente a temperatura que começa e que termina cada pico, porque dependendo da sua amostra, esses picos eles vão mudar. Então, é o que vai diferenciar, é o que dificulta mesmo o cálculo do integral mesmo. É apenas isso. Então, é isso aí. Até a próxima aula.